Pessoal, boa noite. Meu nome é Florineu Odilon, sou do Polo de Quatá. Parceria do meu grupo é junto com o Cláudio Jeremias, e a gente vai estar hoje falando do nosso projeto integrador, onde o nosso tema foi a importância do clima e da saúde humana. Hoje a questão climática ela afeta diretamente no convívio do ser humano, na sociedade de uma forma geral. Tá? Não afeta somente uma determinada região do mundo, atinge todo o nosso planeta. Em questões ambientais, aquela cena clássica da geleira afundando por conta do efeito estufa não é mais algo que assusta a gente. Tá? As altas temperaturas, as concentrações de poluentes no ar, as chuvas exponenciais que acabam atingindo as regiões, os desmatamentos, tá? Acaba afetando de forma direta a espécie humana. Hoje a poluição é responsável por grande impacto nas questões de doenças infecciosas. Aí temos doenças que já estavam praticamente erradicadas, como a malária, a própria dengue, tá? As próprias pragas existentes nas cidades, tá? Como podemos aí citar uma praga que acaba sendo um problema de saúde tal qual dengue ou a malária, a questão também de infestações de animais que atingem as cidades, também acabam sendo um problema da influência do clima e junto com as pessoas, certo? Esse duro retrato do assunto que nós estamos falando foi estampado semana passada na última edição da revista científica chamada The Lancet, tá? Uma das mais respeitadas do mundo. É a primeira vez que ela deu uma ênfase a essa publicação, tá? Relacionada ao clima e à saúde humana, e ela justificou uma questão urgente, por isso que ela realmente classificou isso como um artigo científico. Porém, para algumas pessoas acaba sendo um assunto merecedor de pouca atenção. O trabalho feito por essa revista avaliou os impactos de eventos externos e internos da vulnerabilidade humana e possíveis ações para a mitigação do problema, que é o que hoje todo mundo busca, certo? A sua publicação na semana em que a Organização Meteorológica Mundial, que é uma organização ligada diretamente à Organização das Nações Unidas, informou uma alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera e evidenciou o quanto isso impacta diretamente nas questões respiratórias e de convívio da pessoa, principalmente nos grandes centros. Tá? Apesar que o dióxido de carbono não é um problema só de grandes centros, tá? A questão de poluição, desmatamento, tudo influencia nessa questão do dióxido de carbono. E evidenciou que essa atmosfera crítica é um assunto que precisa ocupar os primeiros lugares nessa lista, tá? Com força total. E o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU afirma, através do médico Paulo Saldiva, que é coordenador do laboratório de poluição atmosférica experimental da Universidade de São Paulo, que realmente esse assunto precisa ser dado total prioridade, total atenção, tendo em vista as questões de doenças que vão afetar as pessoas por conta dessa alta concentração de dióxido de carbono. Bom, pessoal, basicamente a cada mudança corresponde a um determinado prejuízo à saúde humana. Um dos mais conhecidos relacionado à elevação da temperatura, por exemplo, é promover a maior perda de água pelo organismo do corpo humano. Tá? Isso é algo que ataca severamente as pessoas no mundo de hoje, tá? Devido a essa grande massa de calor existente, as pessoas acabam perdendo muita água, não repõem essa água, elevando a chance de formação de coágulo, que pode resultar em infarto, acidente vascular e até embolia pulmonar. Tá? Outros assuntos recentemente destacados que podem ser compreendidos é o caso do câncer, que é um risco da presença de concentração de poluentes que afetam diretamente o organismo do ser humano, gerando câncer na pessoa saudável. Sabe-se também que interfere na capacidade do corpo de reparar células de DNA. Olha a importância da saúde humana e esses efeitos colaterais devido ao aquecimento global, devido aos problemas ambientais. Tá? Substâncias tóxicas presentes no ar também enfraquecem as defesas contra as células tumorais. Tá? Há uma circunstância que apresenta um efeito direto, que no final também coloca a vida humana em risco. Enchentes provocadas por chuvas torrenciais, reflexo também da questão ambiental, é uma oportunidade de proliferação de vírus e bactérias, porque dentro de uma enchente você tem uma série de dejetos, uma série de rejeitos que rodam junto com essa água
podendo trazer aí vírus e bactérias. O risco de uma infecção por ingestão de água em alimento contaminado pós-enchente é muito grande, porque provoca a proliferação de doenças infecciosas, afirma Diana Marinho, uma pesquisadora do Programa de Mudanças Ambientais Globais de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Uma das consequências mais comuns da infecção adquirida desta forma, que a gente também conhece, é a diarreia. Segundo o levantamento daquela revista que nós citamos há pouco, a The Lancet, 1,8 milhões de pessoas morreram em 2015 por contato de água contaminada. Olha a severidade de algo tão básico, que estão levando aí 1.800.000 pessoas a óbito. O desmatamento crescente também é um assunto relacionado na The Lancet, é um processo caótico devido à urbanização. As cidades se expandindo, as cidades crescendo, as cidades se desenvolvendo, população aumentando, busca por alimentação e por campos aumentando cada vez mais, E com essa urbanização, a origem de proliferação de vírus antes restritos na mata acabam atingindo a população. Exemplo claro disso, a malária, uma doença erradicada, como nós já citamos, acaba sendo algo que afeta diretamente a saúde humana, ou seja, um vírus que estava dentro de uma área fechada de mata, acaba vindo para a cidade, proliferando-se aí através de pernilongos, causando um grande dano à população. Um exemplo clássico também que a gente pode citar, não tão recente, mas algo que faz parte também da nossa rotina, todo mundo já ouviu falar, é a questão do vírus ebola na África, que é um deles aí que extinguiu grande parte da população. A dengue castiga o Brasil, como a gente já falou, a febre amarela também, e voltou a assustar. São alguns exemplos dessas doenças que estavam erradicadas e através do mosquito, do desmatamento, da proliferação, acabam aí atingindo as pessoas. Bom, pessoal, ainda falando da questão de doenças que saíram da mata e acabam afetando a população, podemos citar aí que as pessoas, quando viajavam para regiões de Mata Atlântica, da Amazônia, tinham que tomar vacinas para evitar possível proliferação do vírus daquela região, a questão da malária, a questão da dengue. Então a pessoa se vacinava para fazer uma viagem longa. Hoje isso acaba invertendo e chegando ao grande centro. O exemplo claro é que a pessoa hoje, conforme a própria revista Lancet citou, ela para ir na zona norte de São Paulo, a pessoa tem que ser imunizada. Então a pessoa dentro da própria capital, para ela sair e se deslocar para um outro bairro, por esse bairro ser um bairro favorável a ter bosques, matas e parques, a pessoa tem que se imunizar dentro da própria cidade. Olha a importância do meio ambiente, do cuidado com as áreas verdes e essa desordenação desses insetos acaba aí atingindo as grandes cidades. Então a pessoa tem que se imunizar dentro da própria cidade. Doenças antes erradicadas ou antes fechadas somente na mata acabam aí fazendo parte do cenário da rotina das pessoas. Conforme o próprio médico, o Dr. Paulo Saldiva, citou na revista Lancet, há 2 semanas, parques da região da capital paulista, há um tempo atrás, acabaram sendo fechadas por aparecimento de saguis infectados por doença infecciosa. Então a vacinação em massa foi solicitada naquela região por conta aí desses saguis, desses macaquinhos que estavam infectados. No início do ano chegou à beira das grandes cidades como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e a situação se tornou séria, conforme diz o Dr. Saldiva. A população precisa ser informada sobre os impactos do clima, da saúde, e medidas devem ser tomadas para que isso não se prolifere e não leve mais vidas aí de pessoas, crianças, cidadãos aí, idosos de uma forma geral. Nessa semana, para a gente finalizar, uma informação aqui para vocês, a conferência COP23, que é a conferência sobre as mudanças climáticas, resta saber se a saúde ganhará uma pauta de destaque conforme merece. Nós podemos ver que uma revista científica publica um artigo, a importância da saúde humana, os efeitos do meio ambiente, e as pessoas acabam não dando tanta importância. Tem que surgir um assunto num projeto integrador, tem que surgir um assunto na mídia, tem que ter um grande número de mortes para que esse impacto gere alguma atenção da população. Então, precisamos estar atentos, precisamos acompanhar melhor
as informações, precisamos entender aonde estão os focos de doença, precisamos saber mais sobre o meio ambiente e o cuidado com ele. Lembrando, efeito estufa, derretimento de geleiras, infestação de insetos por conta de desmatamento, desmatamento discriminado por conta do aumento da população, áreas agricultáveis que acabam avançando sobre matas fechadas, aí, reservas naturais. A gente precisa que realmente isso seja mais monitorado e não venha a ter um devastamento tão grande para que nós não tenhamos um desequilíbrio ambiental e afete diretamente a saúde humana. Gente, obrigado pela atenção. Esse é o nosso projeto integrador meio do Cláudio Jeremias, Polo Quatá. Terminamos por aqui. Essa é a nossa informação sobre o clima e a saúde humana.